Começamos agora falando, como eu disse, Mauro Cid. Depois de ter fechado a delação premiada, a Polícia Federal investiga bens da família do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. A Polícia Federal quer saber como a família de Mauro Cid construiu um patrimônio nos Estados Unidos considerado milionário. Nessa conta, há 2 residências, segundo o que disseram a nós, agentes da Polícia Federal. Uma em Miami e outra na Califórnia. Inclusive, Mauro Cid, depois que Jair Bolsonaro deixou o país para não entregar a faixa presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva, chegou a visitar o irmão em uma dessas residências. Elas estão, então, como eu disse, em nome do irmão de Mauro Cid. Segundo eu apurei, o ex-ajudante de ordens já foi perguntado pela Polícia Federal, em um dos depoimentos feitos a ele, quem comprou essas residências. Ele explicou que uma delas está em nome do irmão e outra em um fundo, uma trust, também em nome da família dele, ou seja, do irmão. Qual é a desconfiança da Polícia Federal neste momento? É saber se realmente dinheiro que foi obtido com a venda de presentes que eram do patrimônio público e não do patrimônio pessoal de Jair Bolsonaro teria sido utilizado para a compra desses imóveis. Mas, se eles foram pagos em dinheiro em espécie, em dinheiro vivo, o que permitiria que não houvesse rastro bancário. A Polícia Federal incluiu essa questão naquele relatório que ela enviou aos Estados Unidos para a parceria. Quer saber se a Interpol e o FBI podem colaborar com essa apuração. Repito, Mauro Cid já foi perguntado à Polícia Federal em um dos depoimentos que ele concedeu nessas últimas semanas, 24 horas de depoimentos gravados, inclusive pela Polícia Federal, se ele sabia do pagamento dessas residências. Ele disse que não tem relação com os presentes, que seu irmão que quitou o valor dessas residências. Mas, Tainá, a Polícia Federal agora quer saber se tem alguma relação do escândalo das joias com essas residências, ou seja, uma apropriação indébita de bens que seriam do patrimônio público e teriam sido incorporados pela família de Mauro Cid. Bom, gente, a Polícia Federal também deixa no radar para esta semana, para até sexta-feira, um retorno, uma resposta de autoridades dos Estados Unidos sobre esse pedido mencionado pelo Gustavo Uribe, já feito pela Polícia Federal do Brasil às autoridades norte-americanas, para ajudar com informações, com filmagens, documentos, por exemplo, na investigação que traz no foco de tudo a venda de joias que eram patrimônio da presidência da República no exterior. Quem está no centro dessa crise? Mauro Cid. Então, a PF está aguardando que seja dado o aval pelas autoridades americanas para aí sim também bater algumas informações e conseguir avançar em outras. Na semana passada, nós contamos para vocês aqui no Bastidores que na lista de questionamentos ofertados às autoridades americanas, a Polícia Federal, depois que Mauro Cid começou a colaborar, acrescentou outros questionamentos. Portanto, considera-se agora que essa lista de demandas foi fechada e agora a Polícia Federal aguarda esse posicionamento das autoridades nos Estados Unidos. Como é o trâmite? O pedido é feito pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Inclui ainda uma perspectiva que está no radar da PF, é o envio de um grupo de agentes da Polícia Federal. Ainda não se sabe a quantidade, mas eles estão fechando esses nomes para levar aos Estados Unidos e caminhar por lá, em loco, com essas diligências. A pedido da Polícia Federal, foi autorizada a quebra de sigilo das contas bancárias no exterior de Jair e do general da reserva Mauro César Lourena Cid, o pai do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, com a suspeita, vale lembrar, aqui a gente faz uma memória, de que a conta bancária do militar teria sido usada para receber valores relativos a vendas dos presentes no exterior. Uribe, então a gente deixa 2 pontos no radar. Você traz um avanço do que a gente já tinha lançado aqui no Bastidores CNN. Há 2 semanas a gente falou que estava no radar da Polícia Federal a cooperação com os órgãos de autoridade dos Estados Unidos. E aí, é claro, eles fazem a demanda, eles enviam o pedido, a lista com os questionamentos, pedem a documentação, o acesso a algumas filmagens, mas as autoridades
autoridades americanas levam um tempo para responder. Por isso que lá atrás eles disseram até a segunda quinzena de setembro a gente espera ter uma resposta, justamente agora, né? Mais tardar na semana que vem. E você traz o avanço que é interessante da gente jogar aqui para a nossa discussão, Uribe, de que eles estão desconfiados de que o dinheiro das joias tenha sido usado para bancar essas casas que estão em nome da família Cid. A Polícia Federal ela desconfia de que não foi apenas o relógio Rolex, que houve uma venda de outros presentes que ainda não foram localizados. Renata Agostini trouxe uma informação importante, que 11 deles não foram nem cadastrados junto à Presidência da República, ou seja, não se sabe o paradeiro deles. Então a Polícia Federal tem uma desconfiança de que eles teriam sido vendidos no exterior e aí com a venda, dinheiro em cash, ou seja, em espécie, e aí ou poderia ter sido entregue a Jair Bolsonaro, que César Bittencourt disse essa informação, advogado de Mauro Cid, ou poderia ter sido utilizado pela família de Mauro Cid para compra de bens no exterior. Então, por isso que é tão importante essa informação que a Tainá traz neste momento. É a informação de que agora se espera que a autoridade central norte-americana autorize essa cooperação. E aí essa cooperação pode ser feita de duas maneiras, ou a diligência, ou grupo de policiais, investigadores da Polícia Federal que vão aos Estados Unidos, ou por meio eletrônico, que é a quebra do sigilo fiscal. A partir do momento que você tem autorização da quebra do sigilo fiscal, essas informações são repassadas pela autoridade bancária americana para a Polícia Federal diretamente. É mais ou menos o que aconteceu com a quebra do sigilo de Bolsonaro e Michele aqui no Brasil. A gente lembra que a defesa de Jair Bolsonaro chegou a dizer, mas nós não fomos oficializados, nós não fomos informados de que haveria essa quebra, mas não precisa. A partir do momento que você tem a quebra autorizada, o sistema bancário já informa a Polícia Federal. Então é por isso que agora há essa grande expectativa. Vamos chamar nosso grupo de análise? Temos todos agora postos? Eu tenho o Yuri Pita, boa tarde, Yuri, Renata Agostini, o Pedro Venceslau também já esteve aqui antes, né, Pedro, no Bastidores, mas a primeira vez que eu te recebo, bem-vindo, viu? Muito bom ter você na equipe. Valeu, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui. Pedro, então vou passar a bola para você, para a gente fazer esse tete-a-tete de estreia. Queria te ouvir sobre o quanto que essas informações vindas do exterior, já que muito foi feito por lá, a gente sabe, né, a partir do que a gente já leu na representação da Polícia Federal, pode ajudar a investigação e até mesmo o público, a gente que acompanha o desenrolar dessa história, a entender o quanto a família Cid é protagonista e o quanto que outros atores podem entrar também com maior presença nas investigações que tangem a venda de joias no exterior. Ainda não dá para saber, né? Porque a alegação da família do Cid é que esses bens não pertencem a ele. E a família Bolsonaro está completamente no escuro, não esperava essa delação e não sabe o que esperar, o que virá pela frente com as próximas informações que vierem do exterior. A estratégia de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro vem se acomodando conforme as novas informações vão chegando. Eles agora estão questionando o fato da delação ter sido feita sem o aval do Ministério Público Federal, apenas com a Polícia Federal, entrando num debate que se instalou se pode ser feita delação sem o aval do Ministério Público Federal. Também estão questionando o que eles chamam de vácuo na legislação sobre a questão das joias, dizendo que essa legislação não é vaga e fazendo comparações aí também com os presentes recebidos pelo presidente Lula e pela presidente Dilma Rousseff nos seus mandatos, né? Yuri, há um escuro que são a possibilidade de novos presentes terem sido vendidos. A Polícia Federal sabe do Rolex, sabe de um segundo relógio, mas houve alguns presentes que acabaram sendo levados por Mauro Cid e Jair Bolsonaro ao exterior. E aí a Renata Agostini trouxe a informação que 11 deles não foram nem cadastrados junto ao patrimônio público da Presidência da República. É uma nova interface da investigação, na sua opinião? É tentar achar realmente o paradeiro desses presentes? Desculpa, gente. Boa tarde, Uribe, Tainá, Renata, Pedro e quem nos acompanha aqui. Esse é um dos aspectos, sem dúvida alguma, que pode ser obtido a partir desta colaboração firmada por Mauro Cid, levando em conta que já havia a desconfiança de que outros objetos que não haviam sido catalogados como presentes recebidos pelo então presidente Jair Bolsonaro pudessem ter sido negociados também no exterior depois do fim do mandato. E isso joga de novo
o quanto a forma como se lidou com o recebimento desses presentes de chefes de Estado estrangeiros, e aí o ex-presidente Jair Bolsonaro recebendo também como um chefe de Estado brasileiro, portanto, havia uma série de protocolos a serem seguidos que, no mínimo, não foram respeitados, seja por imperícia, por imprudência, ou seja por negligência dolosa, ou seja, por propositalmente não terem sido registrados como deviam, e agora isso acaba sendo um fator importante nessa investigação e que pode ainda trazer muita dor de cabeça para o ex-mandatário. Renata, eu jogo para você para ajudar a gente a entender um assunto que está ainda gerando muita discussão, é sobre a prerrogativa de se fechar o acordo de delação. Eu pergunto isso, é claro, diante desse embate da Polícia Federal com o Ministério Público Federal, com direito à reação pública do PGR. Pois é, boa tarde, Tainá, Uribe, boa tarde aos meus colegas, boa tarde a todos. Sim, esse é um debate que se coloca novamente e que me parece que em algum momento o Supremo Tribunal Federal vai ter de se manifestar novamente. Por que eu digo novamente? Aqui é importante a gente dar alguns passinhos para trás para que vocês entendam por que essa disputa está acontecendo e ela não está tão bem resolvida. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal, provocado justamente pelo Ministério Público, ele decidiu que a Polícia Federal pode sim negociar e firmar um acordo de colaboração premiada ou, como a gente costuma chamar, delação premiada. Mas, naquele mesmo julgamento, o julgamento no qual, inclusive, Edson Fachin foi vencido, e guardem essa informação porque Fachin volta e acrescenta uma camada aí de complicação nessa história. Naquele julgamento, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o fato da PF negociar e firmar um acordo de colaboração premiada não impediria o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, de prosseguir com a apresentação da denúncia e a eventual persecução penal contra quem ela entendesse de direito. Então, na prática, esse julgamento dava um ok, PF pode seguir, e ali ela já tinha firmado pelo menos um acordo de delação negociado, um acordo de delação com Antônio Palocci. Mas diz que esse aval não impediria o trabalho do Ministério Público. E veja, se o Ministério Público não fez parte do acordo, é o caso, né? Seria o caso ali da negociação de Palocci, havia ali alguma brecha para que no fim o que a PF prometeu e negociou a um delator pudesse não ser cumprido, porque, veja, o STF não tirou o poder do MP, mesmo em casos de delação firmadas pela Polícia Federal, fazer o seu trabalho. Em resumo, seria isso. Bem, por que eu falei para vocês guardarem o nome de Edson Fachin? Avançamos um pouquinho no tempo. Edson Fachin vai lá e homologa a delação feita pelo ex-governador Sérgio Cabral. Delação essa novamente negociada entre Cabral e a Polícia Federal. Ele argumenta que fez isso ancorado pela decisão de 2018, ele até cita, né, pela colegialidade, mas ele vai depois e revoga essa decisão. E aí é um julgamento que nós temos em 2021. Qual o argumento de Edson Fachin? No entendimento dele, não se pode desconsiderar a atuação do Ministério Público, porque o Ministério Público, ele é o que chamamos de titular da ação penal. É ele que vai chegar e falar, olha, vi aqui sim algo que tem que ser perseguido, temos que ir atrás dessa pessoa, né? Falando aqui, tentando falar um pouquinho mais em português. E se ele é essa pessoa, na visão de Edson Fachin, quem pode abrir mão do poder punitivo do Estado é o Ministério Público. Ele apresenta essa tese no plenário e ele é seguido pelos seus pares. E aí eles decidem que, no caso de Sérgio Cabral, da delação de Sérgio Cabral, o MP não poderia ter sido afastado. Eles argumentam que havia ali uma série de especificidades no caso da delação de Sérgio Cabral e problemas que surgiram e que por isso tinha que desconsiderar tudo, esquece. Ele é seguido pelos seus pares, entre eles Alexandre de Moraes. Então, por que eu falo que tem ali alguns pontos que eventualmente vão precisar ser esclarecidos? Porque ainda que no julgamento de 2021, ao anular o que foi feito no caso de Sérgio Cabral, o STF tenha circunscrito a questão àquela delação, isso é usado, sim, por diversos juristas, por muita gente que está olhando esse caso, como um questionamento válido.
ali o entendimento era que o MP tinha que ter participado e por que não nos demais? Esse é um flanco que se abre a algo que precisa ser, digamos, é uma dúvida que precisa ser dirimida, um tema que precisa ser pacificado. Neste ponto é que entra a atuação da Procuradoria-Geral da República neste momento, porque a PGR, que provocou a discussão lá em 2018, quando foi vencida, segue inconformada, entendendo que a legislação não dá amparo a uma negociação que desconsidera por completo a visão e as prerrogativas do Ministério Público. Renata, explicadíssimo, obrigada. Não, você falou tudo, ainda deixou para a gente no radar uma apuração para acompanhar de perto, que é essa possível reação do Supremo Tribunal Federal, quem sabe tendo que trazer algum tipo de explicação para essas dúvidas que surgem.